Olá, meus amigos. Deus abençoe. Que o Espírito Santo, o guia de Deus, venha guiar o seu entendimento, nosso entendimento, para que possamos saber, conhecer, discernir a vontade dele para as nossas vidas e então venhamos praticá-la, para que então possamos usufruir, colher os frutos da obediência. Nós temos, durante esses anos todos, postado aqui mensagens de fé, de salvação, de exortação, de conhecimento. Nós temos passado para as pessoas, os interessados, tudo aquilo que Deus nos tem dado, tudo. Toda a riqueza que Deus me tem dado, nós temos dividido com aqueles que são interessados nas riquezas eternas, não nas riquezas passageiras, mas nas riquezas eternas. Porém, a gente sabe que nem todos têm tido ouvidos para ouvir, nem todos ouvem a palavra de Deus, nem todos ouvem no sentido de obedecer, de guardar. E por isso também, nem todos conquistam uma vida de qualidade, porque a fé que tem é uma fé emotiva, uma fé do coração, uma fé enganosa. Infelizmente, a maioria é assim. Infelizmente, a maioria é assim. Essa é a razão porque Jesus falou: muitos são chamados, poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Muitos fazem, milhares e milhares fazem prova do Enem, mas poucos entram. E não são muitos que terminam, tampouco, o curso. Bom, de qualquer forma, o que eu queria chegar à conclusão é o resumo das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, consiste nesta palavra que Jesus fala. Jesus que ensinou, o próprio Deus ensina. E essa é uma das palavras que norteou a minha vida desde o princípio da minha fé. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A vida humana se restringe a isso aqui. Se a pessoa é prudente, ela ouve a palavra de Deus e obedece e pratica, imediatamente começa a obedecer. Então, essa pessoa que é prudente, que usa a fé racional, a fé inteligente,
ela imediatamente coloca em prática aquilo que Deus fala na sua palavra. Então não adianta a pessoa ter um vasto conhecimento da Bíblia, não adianta a pessoa decorar a Bíblia de capa a capa, se ela não pratica nem um pouquinho dela. Não adianta nada. Então, o que se resume? Você que está me assistindo nesse momento, você é ou tem sido uma pessoa prudente ou uma pessoa insensata? Não sei, mas uma das duas você é, com certeza. Eu também, cada um de nós. Então Jesus aqui, ele mostra a pessoa que é prudente, que usa a fé com a inteligência, com sabedoria, com inteligência, com o raciocínio, porque pratica aquilo que aprende. E a pessoa insensata é a pessoa que ouve, gosta, aplaude, diz amém, aleluia, mas não pratica, continua vivendo uma vida mesquinha e miserável. Veja só, presta atenção, vamos analisar esse texto muito glorioso, muito bacana. Aquele que escuta, todo aquele, de Jesus, ele não exclui ninguém, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, obedece. É comparado ao homem prudente. O homem prudente é o homem que usa a razão. O homem insensato é o homem que usa o coração. O homem prudente usa a cabeça, pensa, raciocina, pesa, avalia. O homem insensato é a pessoa que usa o coração, o sentimento, usa aquela, digamos, aquela maneira dela, eu gostei, eu gostei e aprovei. Não, não é isso. Você não pode só gostar e aprovar. Você tem que provar, praticar. Se você não prova, se você não pratica a palavra de Deus, você é insensata. Se você pratica, você é prudente. Então, veja que ele fala de forma bem simples, não há quem não possa entender isso. Mesmo que a pessoa seja iletrada, ela vai entender. Porque até as pessoas que não têm cultura, elas entendem que para construir uma casa precisa de base, fundamento, a sapata. Então, ele diz, aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem prudente. Edificou a sua casa, a casa é a vida. É a vida. Edificou a sua casa, a sua vida, sobre a rocha é Jesus, sobre as palavras de Jesus. E desceu a chuva, correram os rios, olha só os problemas. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Não foi assim, uma chuvinha, não. Bateram forte naquela casa. Ela não caiu, porque estava construída, edificada sobre a rocha, a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Eu sou testemunho disso, porque você conhece a grande parte da minha vida, do trabalho que nós vimos executando ao longo de décadas, e você viu quantas fake news, quantas acusações, quantas falácias, quantas injúrias, quantas mentiras, quanto ódio, pelo qual nós fomos vítimas. Não foi? Você não sabe disso? Você conhece alguém que nunca me odiou? Duvido. Você conhece?
Você conhece alguém que não gosta de mim? Claro que você conhece. Que tem preconceito quanto à Igreja Universal? Tem, você conhece. Então o mundo está cheio. Políticos, religiosos e o povo em geral que come na mídia deste mundo. Só que toda essa chuva, toda essa correnteza, todo essa violência de destruição que a chuva, os rios e os ventos combatem contra uma vida, uma casa, uma vida, se ela não estiver alicerçada na rocha, ela cai. Eu não caí. Pelo contrário, aqueles que me perseguiram e que me difamaram, eles foram caindo um por um, igualzinho dominó, foram caindo, todos vão caindo. Porque a casa foi construída, a minha vida foi construída em cima da rocha, que é a palavra de Deus. Então eu tenho experiência, eu tenho autoridade para falar sobre a palavra de Deus. Não sou perfeito, mas o que eu sei, o que eu conheço da palavra de Deus, o pouco que eu sei, eu procuro praticá-lo. E isso é a casa construída sobre a rocha. Agora, por outro lado, aconteceu também com aquele que ouviu a palavra, as mesmas palavras, mas não as cumpriu, é o insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. Por que o insensato edifica a casa sobre a areia? Essa é a pergunta. Por quê? Porque o insensato quer resposta imediata. O insensato é imediatista, quer solução imediata, que é assim que muitas pessoas que dizem crer em Jesus fazem. Elas creem em Jesus, mas agem como se não crescem, porque fazem das suas vidas uma algazarra. E aí o resultado são pessoas desigrejadas, são crentes afastados, são crentes caídos, enfim, um monte de gente cuja casa está destruída, caída. Igualzinho aconteceu lá na Nova Zelândia, vocês devem ter acompanhado isso. A destruição que a tempestade fez lá, muita gente morreu. Muita gente morreu. Aqui também, na Síria, na Turquia, mesma coisa, muita gente morreu. Mais de 40 mil pessoas morreram. Por quê? Eram casas construídas sem fundamentos. Então, quando aconteceu o terremoto, então fez uma devastação. Assim também é a casa, é a vida das pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são insensatas, elas não querem praticar. Porque para construir uma casa sobre a rocha, você tem que suar, você tem que custar. Eu sei o que é isso. É duro, é difícil, é custoso, é penoso, é caro. Mas uma casa construída sobre areia, isso é rápido. Você, em 2, 3 dias, você constrói. Mas também, quando vem a chuva, a tempestade, ela não aguenta, ela vai embora. Quem constrói a casa, quer dizer, a vida, sobre a areia, quer dizer, ouve, mas não pratica a palavra de Deus, quando vierem as chuvas, tempestades, porque elas vêm. A chuva, a tempestade, os rios, os problemas, as situações difíceis, vêm sobre todos, tanto quanto aos prudentes quanto aos insensatos. Tanto sobre todos aqueles que tanto ouvem, que são prudentes, quanto aqueles que ouvem, mas são insensatos. Os problemas vêm sobre todos. Todos. Agora,
sobrevive apenas aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Escutam e praticam. Colocam logo em evidência, colocam em prática. Mas aqueles que ouvem e não praticam, você está cansado de ver. Você conhece muita gente. De repente você é uma dessas pessoas. Você participa aqui do meu live sempre, está sempre ouvindo, sempre exprimindo suas opiniões, etc. Você dá graças a Deus, você louva a Deus. Mas se você não pratica, amiga e meu amigo, sinceramente, de nada adianta o seu amém. Nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Zero. Porque nós pregamos, ensinamos, orientamos a palavra de Deus, aquilo que vivemos, aquilo que Deus nos tem dado, para que venha a ser aproveitado por cada pessoa que ouve. Mas quem ouve e não pratica, a palavra de Deus não é a minha palavra, não. É a palavra de Deus. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, esse é sábio, esse é prudente, sensato. Mas aquele que ouve, mas não pratica, é insensato, imprudente, é tolo. O tolo despreza, o tolo não gosta de pensar, o tolo não gosta de colocar em prática a sabedoria, odeia a sabedoria. Então você que me assiste, avalie a sua vida, minha amiga, meu caro amigo. E olha, eu estou falando aqui com muita liberdade, porque quer você seja da Igreja Universal, do Reino de Deus ou não, se você é da Igreja Universal do Reino de Deus, se sente atingido, se sente assim, decepcionada comigo, paciência, eu não posso fazer nada. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou apenas ensinando. Então, todos os meus posts aqui que você tem participado estão fundamentados na palavra de Deus. Fundamentados. São mais de 3.000 posts. Muita coisa. Ao longo desses anos todos. Por quê? Eu tenho interesse em passar para as pessoas aquilo que Deus tem me dado. Mas se não houver prática da palavra de Deus, não vai haver resultado. Então você tem sua vida familiar arruinada, sua vida sentimental arruinada, sua vida econômica arruinada, sua vida física arruinada. Todas as ruínas que você tem na sua vida se devem pelo fato de você ouvir, mas não praticar a palavra de Deus. Você é apenas plateia, só bate palmas. Ou censura, ou critica, sei lá. Mas você ouve. Pelo menos ouviu, né? Então você não pode dizer nunca para Jesus, no dia lá do julgamento, o grande julgamento, você não pode dizer, eu não sabia. Não, você sabia. Todos que participam aqui da minha live sabem da verdade. Agora, se querem continuar na mentira, o que vai fazer? Então, amiga, quem você é? Qual é a sua fé? A sua fé é prudente, inteligente, sábia, porque você pratica aquilo que você ouve? Ou a sua fé é insensata, é emotiva, emocional? Os emotivos gostam de emoção. Coração só quer sentir. Coração só quer sentir. O espírito só quer dar. A diferença. Quem é prudente quer dar. Quem é insensato quer receber. Você. O que tem sido a sua vida? Você só vive em função de si próprio, buscando apenas bênçãos para você? Eu penso que você é insensato, por isso que você continua assim.
Mas quando você é uma pessoa prudente, você quer dar, você quer passar para outras pessoas aquilo que Deus tem dado a você. Por aí mostra quem é quem tem a casa edificada na rocha e quem tem a casa edificada na areia. Se a sua casa não está já desabada, você pode ter certeza, amiga e amigo, ela vai desabar. Se por acaso foi construída sobre areia, se por acaso foi construída sobre o coração, sobre a emoção, sobre o sentimento. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Eu espero que Deus abençoe vocês. Mas como que Ele abençoa? Ele abençoa dando o melhor, o entendimento, para que as pessoas venham finalmente cair na ficha, venham obedecer e colher os frutos dessa obediência. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.